39, está escrito isso que eu falei. As pessoas liam a Bíblia e queriam matar Jesus, os líderes religiosos. Jesus então disse: vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna, mas não esqueçam que são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Então vocês leem e querem me matar. Não entenderam nada. Sabe que muitas pessoas leem a Bíblia para perseguir outras pessoas? Sabe que muitas pessoas usam a Bíblia de forma errada para criar uma situação totalmente negativa? Vou dar um exemplo bem claro que todo mundo concorda. Satanás. Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo. Lá, depois do batismo de Jesus, no deserto da tentação, Jesus foi tentado 3 vezes ali. A primeira tentação, o Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus respondeu: está escrito na Bíblia, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí na segunda tentação, o diabo disse a Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito na tua Bíblia que Deus vai mandar os anjos para te segurar. Pula, vai, pula, quero ver. Então Satanás usou a Bíblia na segunda tentação. A Bíblia Sagrada sozinha não resolve o problema. Ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Tem gente que lê a Bíblia e cria uma situação complicada. Quer ver uma coisa? Sabe por que tem tantas igrejas no mundo? Porque as pessoas não entendem a Bíblia. Só do cristianismo são 37 mil denominações diferentes. Sem considerar as outras religiões, estou falando só do cristianismo. E cada uma diz uma coisa diferente. Numa igreja, a mulher não pode usar a correntinha, na outra pode. Numa igreja é pecado ir ao cinema, na outra não é. Numa igreja é proibido dançar, na outra pode dançar. Numa igreja é proibido fumar um cigarrinho, na outra pode. Numa igreja não pode usar saia curta, na outra pode. Numa igreja, mulher de um lado, homem do outro, na outra todo mundo junto. Numa igreja, a mulher usa véu, na outra não usa. Numa igreja não pode doar sangue, na outra pode. Numa igreja o arrebatamento é secreto, na outra não é. Numa igreja vai ter a grande tribulação, na outra não terá. Numa igreja Jesus vai voltar, na outra Jesus já veio. Numa igreja tem que guardar os mandamentos, na outra foi abolido. Numa igreja o dia do Senhor é o sábado, na outra é o domingo. Numa igreja quem morre vai para o céu, na outra quem morre vai para o inferno. Numa igreja quem morre sai uma alma, na outra não sai nada. Numa sai o espírito, na outra não sai nada. Numa igreja tem reencarnação, na outra não tem. Numa igreja a pessoa morre e vai para o seio de Abraão. Onde fica o seio de Abraão? Fica entre o céu e a terra. O outro morre, não, vai para o outro lugar. Então as pessoas não se entendem, é um problema. O mundo está em trevas, até na igreja. E é por isso que muitas pessoas não vão para lugar nenhum. A pessoa olha assim e diz: ih, rapaz, é uma confusão. Quer saber de uma coisa? Vou ficar na minha casa e está tudo certo. Aí o diabo olha para a pessoa e diz: beleza, fica em casa. Então a Bíblia diz que o mundo está em trevas. Isaías fala isso, e está em trevas mesmo. Agora estamos vendo que a primeira luz é a Bíblia, mas parece que a Bíblia que é uma luz, as pessoas estão confusas, e a própria luz está se transformando numa confusão para as pessoas. Você sabia que na Bíblia tem um texto que fala que Deus não existe? Tem? Imagina um ateu pegar esse texto bíblico. Ele vai dizer: sou ateu, graças a Deus. Porque tem um texto, um versículo que diz: Deus não existe. Aí você olha e diz: gente, mas então a coisa está feia. E está feia mesmo. Então você diz: a Bíblia está errada? Não está errada. Deus está errado? Deus não está errado. Quem está errado? Somos nós. Então como explicar o texto que diz que Deus não existe? É só ler o contexto. E o contexto diz o louco: Deus não existe. Ah, é o louco que diz. Agora eu entendi. Esse é o problema. As pessoas leem um versículo e entendem outro, porque lê o texto fora do contexto. E um texto fora do contexto é o que mesmo? É um pretexto. Esse é o problema. Então a primeira luz é a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a luz. Mas não esqueça, ela sozinha não resolve o problema. Mas é um fator importante. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a bússola, o livro dos livros, o guia, o manual que leva cada pessoa a encontrar o tesouro escondido. Mas não esqueça que só a Bíblia Sagrada por si só não resolve, mas é importantíssimo nesse processo de iluminação. Eu não serei iluminado, você não será iluminado, ninguém vai ser iluminado. Essa semana seria um fracasso se não usássemos a Bíblia. Já imaginou se nós nos reuníssemos aqui e falássemos assim: pessoal, vamos nos reunir a semana inteira. O pastor Luiz vem do Brasil, nós vamos nos reunir aqui e fazer uma semana. Aí vem a pianista, toca, vem a cantora, a gente canta, faz oração, e alguém diz: agora vamos abrir a revista Times.
Alguém viria para fazer essa reunião? Não. Vamos abrir a revista, o jornal Folha de São Paulo? Ninguém. Vamos abrir a revista Veja? A revista Isto É, Época, as revistas do Brasil, estou falando. Então, você viria? Não. Agora a gente se vem, canta, ora e diz, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Aí sim, é diferente. Mas vejam que só a Bíblia não resolve, então tem que ter a segunda luz. Essa é a primeira luz, a Bíblia. E qual é a segunda luz? A segunda luz está no Novo Testamento. Vamos abrir a Bíblia em João. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Confira comigo esse texto. Repetindo, Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 8, verso 12. Exatamente, 8, 12. Esse João é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Diz assim no verso 12. Todo mundo achou? Posso ler? Amém. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou, o que, irmãos? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Ok, por favor, olhe para mim agora aqui, levanta a cabeça, olhe para a gente conversar. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo aqui? Esse nome é gostoso de falar, então vamos falar todos juntos mais forte. Quem é a luz do mundo aqui? Jesus. Agora voltando, qual é a primeira luz? A Bíblia. Quem é a segunda luz? Jesus. Todo mundo concorda que Jesus é a luz do mundo? Quem concorda, levante a mão. O braço, pode levantar o braço. Não, ficou o braço levantado. É todo mundo. Isso, beleza. Levanta o braço aí. As crianças também. Quem concorda, levante a mão. Repita comigo, diga eu creio que Jesus é a luz do mundo. Amém. Agora me diga, o mundo está na luz ou nas trevas? Fraco. Luz ou trevas? Luz ou trevas? Mas quem é a luz do mundo aqui? O mundo está na luz ou nas trevas? Jesus não é a luz? E por que o mundo está em trevas? Acho que Jesus não está brilhando direito. É isso? Não. Jesus não está iluminando direito. É isso? Não. O mundo não tem Jesus. É isso? É? É? É ou não é? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, aqui é claro que Jesus é a luz, ninguém discute isso. Mas tem uma coisa, o mundo está em trevas. Qual é o problema? Sabe qual é o problema? A professora, a esposa do pastor, perguntou ali, eu sentei ali, prestei atenção na historinha dela. Eu fui prestar atenção por duas razões. Primeiro, porque eu gosto de criança. E segundo, porque eu queria fazer um link das crianças com os adultos. Assim como os adultos prestam atenção na historinha das crianças, as crianças prestam atenção na historinha dos adultos. A professora fez uma colocação ali muito interessante. Deixa eu voltar um pouquinho só ali, depois eu faço o link ali. A segunda luz é Jesus. O mundo está nas trevas, mas Jesus é a luz do mundo. Como entender que Jesus é a luz do mundo e o mundo continua nas trevas? Como entender isso? A pergunta que ela fez lá foi o seguinte: onde está Jesus? E as crianças, uma das crianças falou, está no céu. Lá na escolinha. Não deu para vocês ouvirem aí, mas eu ouvi lá. Eu pergunto, Jesus está fisicamente, pessoalmente, no santuário celestial, certo ou errado? Certo. Ele está lá no céu. Como diz o livro de Hebreus, ele está à direita do Pai. E como dizem os católicos, ele diz assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, sabe rezar? Morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A oração continua e eu paro por aqui. Mas continua, é muito interessante. Então Jesus está no céu à direita do Pai. Está escrito em Hebreus capítulo 11, está na reza, está na fé, está tudo certo. Jesus está lá. Mas Jesus não é a luz do mundo? Então veja o que diz João 9. Estamos em João 8, vamos para João 9. Aqui está o X da questão. João 9. Vamos ler o versículo 5.